E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é um dia muito especial porque esse é o primeiro vídeo do canal. Então resolvi desenhar um dos personagens mais épicos de todos. Já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos ver como é que foi todo esse processo. Então pessoal, basicamente esse desenho aqui começou de um rascunho que eu fiz na folha. Eu acabei gostando, então resolvi passar pro digital e ver como é que ficaria. E acabei trazendo aqui pra vocês verem como é que fica. Então, basicamente eu faço desenho no papel, tiro foto, mando pro computador e a gente começa a digitalizar. E pra quem tem dúvidas aí, eu não usei nenhuma mágica, nenhuma mesa digitalizadora, nem nada. O que vocês estão vendo aí foi feito tudo no mouse. Ou seja, só saber como utilizar a ferramenta para poder criar direito. Como você pode ver aí, eu fiz no Illustrator primeiro os contornos para depois levar para o Photoshop. Ou seja, primeiro no papel, depois pro Illustrator, depois no Photoshop. E tipo, tem muita gente que pergunta, no computador é mais fácil, no computador é mais difícil. Na verdade, se você consegue fazer no papel, facilmente você vai conseguir fazer no computador. Só que você tem que conhecer a ferramenta, né? É que nem, por exemplo, tem muita gente que não sabe trabalhar no Nankin e tem gente que faz trabalhos épicos no Nankin. Então é a mesma coisa, você tem que aprender a ferramenta para poder manusear. Só que não existe uma específica boa, vai ser a que você mais se identificar. Eu, por exemplo, gosto das ferramentas da Adobe porque já é bem mais básica. Bom, como você pode ver ali, a gente acabou o processo todinho que a gente estava fazendo no Illustrator e a gente vai pro Photoshop. Como vocês podem ver ali, eu acabei de salvar a gama de cores que a gente utiliza, que são os padrões do Batman. Tem a cor da pele, a cor amarelada que vai ser de luz, o azul, as tonalidades do azul, para poder fazer luz e sombra. Bom, basicamente agora que vem as partes interessantes, que são os métodos que eu utilizo. É muito interessante você separar as camadas. Óbvio que não vai dar pra mostrar tudo pra vocês aqui, porque isso aqui é um speed art, se for eu explicar vai sair tudo na velocidade da luz aqui. Basicamente, esse primeiro processo que eu tô fazendo aqui ajuda a dividir as máscaras, porque eu tô pintando onde vai ser uma coisa específica. Você pode ver que eu tô pintando chapadão, aí depois que eu ia fazer os recortes pra poder pintar os detalhes em específico. E nesse caso, nesse Photoshop aqui, eu já tô utilizando a mesa digitalizadora, porque a gente precisa de um pouquinho mais de precisão e agilidade, né? Porque senão o desenho ia demorar um pouquinho mais pra fazer. Significa que só dá pra fazer na mesa digitalizadora? Não, dá pra fazer no mouse, só que com a mesa digitalizadora você consegue um pouquinho mais de velocidade, né? Pra você que tem dificuldade de fazer o tracejado no Photoshop, porque normalmente é muito difícil porque fica tremido, agora o Photoshop CC 2019 está oferecendo novas ferramentas que ajudam muito os ilustradores. Ele suaviza o seu tracejado, ou seja, qualquer risco que você fizer, se você configurar direito, não vai ficar tremido, velho. Fica ideal. Eu vou mostrar isso aí pra vocês no outro tutorial qualquer outro dia. Bom, como esse aqui é meu primeiro vídeo aqui no YouTube e eu tô fazendo desenho digital, eu quero explicar a importância de um desenho digital. Bom, você que costuma desenhar no papel, o primeiro passo que você tem que fazer é aprender a digitalizar seus desenhos. Primeiro, porque seu desenho fica infinito, ou seja, sempre vai estar vivo ali na internet, é claro, se você salvar em um lugar ideal. E dois, para você poder montar o seu portfólio, que é a parte principal. Porque o que eu tô falando aqui não é de você ser apenas um desenhista digital, eu tô falando de você ser um profissional, trabalhar na área e ter suas oportunidades. Agora imagina, você vai ter que apresentar seu trabalho para alguma empresa, aí você chega com uma maleta cheia de folha, provavelmente vai estar bagunçada. Por mais que você queira organizar, vai ser muito mais difícil de você apresentar o seu trabalho. Então, é ideal que você chegue com um cartão de visita, entregue e todo o material já vai estar disponível na internet. Ou seja, você se apresentando de uma maneira totalmente profissional. E é isso aí que o mercado está precisando e as pessoas não estão se adaptando a isso. Bom, como você pode ver ali no desenho, a gente já começou a aplicar a sombra, né? A gente já foi feita a sombra, a luz e a iluminação que serve de ambientação. Por exemplo, esse amarelo que a gente utilizou ali, não utilizamos só para botar a luz, mas como amarelo é cor oposta do azul, a gente usa ela para poder ficar perfeito. Eu vou explicar isso aí um pouquinho mais pra frente para você entender sobre cores opostas, cores compostas, mas basicamente, além da gente utilizar a cor oposta ou cor composta, a gente tá colocando amarelo porque reflete ao ambiente que o Batman meio que habita, né? Na cidade, à noite, as luzes normalmente são amarelas, então é isso aí que vai refletir no personagem. E é basicamente isso aí que a gente vai fazer. Primeiro a gente tá montando o personagem pra depois a gente montar o cenário. Mas é claro que o personagem tem que estar todo ambientado e obviamente depois de terminar o cenário a gente vai ambientar um pouquinho mais o personagem. Agora pra você que tem dúvida de quais ferramentas eu utilizo aqui no Photoshop, são ferramentas básicas, não tem nada de especial. Por incrível que pareça, tem pessoas que acreditam que eu uso alguma coisa que já adiciona sombra e luz nos meus personagens, mas não existe nada disso, não existe mágica pra poder chegar até onde eu tô aqui, é tudo método. Bom, basicamente as ferramentas que eu utilizo aqui eu uso a Pen Tool, uso a Brush, que é o comum, borracha e ferramentas de seleções básicas. O restante é a divisão de máscara e o restante também é criatividade e método. Ou seja, tudo que eu tô fazendo aqui eu sou capaz de fazer no papel. É claro que não fica do mesmo jeito por ser digital, mas toda luz e sombra, todos os locais que eu tô colocando as coisas aqui eu conseguiria reproduzir no papel. Até mesmo essa iluminação que eu acabei de botar no olho aqui. O restante mesmo é tudo método.
E um desses métodos que eu utilizo, como você pode ver, vai ser aplicado aqui agora na parte da capa do Batman. Que é o quê? Trabalhar em camadas. Por exemplo, eu botei aquele azul de fundo e eu tô botando azul escuro agora. Não significa que eu tô apagando o azul de fundo, significa que esse de cima eu vou usar pra apagar, pra poder botar a luz. Ou seja, se eu apagar, vai ficar com o azul que tava no fundo. Trabalhar em camadas é excessivamente importante para qualquer tipo de desenho, seja manual ou digital, mas é claro que a gente aplica um pouquinho diferente em cada um. Como você pode ver aí também, ó, nem toda hora eu tô usando a mesa digitalizadora, o que eu tô fazendo ali agora é demarcando onde vai ter luz, usando o mouse e utilizando a ferramenta Pen Tool, ou seja, não é só tipo a mesa digitalizadora que vai fazer a mágica de seu desenho sair legal. Se você tiver um mouse e um computador aí que consiga rodar Photoshop, você já consegue fazer tudo o que precisa. Bom, a gente acabou de fazer a iluminação no personagem, agora a gente tá trabalhando a refração de luz, ou seja, a luz que vai bater no personagem e vai refletir de volta. Como você viu ali, a gente tá colocando esses amarelos, tipo o padrão que a gente tinha feito, mais a parte de refração, que é essa expansão que vai meio que consumindo o desenho todo, mas vai dando um efeito muito legal de iluminação. Para essa parte é ideal você entender a exposição de luz e sombra, ou seja, você vai definir o local de onde está vindo a luz e todo o seu personagem você vai ter que imaginar ele como se fosse em 3D para poder deduzir onde vai vir a luz e onde vai colidir com o nosso personagem. Basicamente, como você pode ver aqui, tá vindo do lado esquerdo a luz, no caso essa amarela. Então, o que a gente começou a fazer aqui foi a sombra que tá do lado oposto. Então a gente vai pegar uma cor complementar, a gente vai pegar uma cor e escurecer um pouquinho mais para poder fazer a parte da sombra. Então, luz e sombra aqui, eu não tinha feito nessa parte da mão. E eu tenho certeza que você deve estar aí pensando: ah, beleza, você tem noção dessas paradas todas aí, mas como é que você sabe aplicar isso aí tudo? De onde você tirou? Tá tudo na sua cabeça? Bom, existe uma coisinha extremamente importante chamada repertório mental. É uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, mas é claro que a gente tem que aprimorar a nossa visão, porque senão você não vai saber olhar e absorver. Bom, basicamente a gente cria um repertório, a gente olha vários desenhos, várias formas, até desenhos realistas ou formas realistas. A gente olha com um olhar clínico para poder saber de onde vem a luz, onde vem a sombra, qual textura vai ter, e vai adicionando a nossa biblioteca de desenho, basicamente. Aí na hora de você poder passar pro desenho, você sabe exatamente como colocar para poder ficar ideal, o que também vai refletir muita semelhança com algo realista. Por exemplo, a luz vai bater desse lado de cá, se você tirar uma foto com a luz do lado de lá, realmente vai ficar muito parecido com isso aqui. Mas é claro que o meu eu tô fazendo um desenho para se assemelhar a desenho vetorial, então dificilmente vai ficar realista. Mas não significa que não dê para aplicar em desenho realista, que provavelmente vocês vão ver aqui no canal também em breve, eu fazendo desenhos mais realistas para poder ver como é que esse método realmente funciona. Como eu tô aplicando luz e sombra, também vale lembrar que existem várias formas de você poder aplicar a luz e a sombra. Uma é, você pode pegar a versão da cor mais escura para poder aplicar. Outra é você pegar um tom de preto, por exemplo, e mexer na opacidade. Se você quer uma sombra mais escura, você vai botar a opacidade mais alta. Se você quiser mais claro, você vai botar a opacidade mais baixa, porque aí vai ficar transparente e a cor vai se misturar com a cor de fundo. Por exemplo, se eu fosse fazer no azul ali, pegar um preto e diminuir a opacidade, ele vai ficar bem mais claro, vai parecer uma sombra da cor realmente azul. Bom, então basicamente agora vem uma parte que eu gosto de fazer nesses desenhos chibi, que é o quê? Eu vou engrossar um pouquinho mais o contorno ao redor do personagem, adicionando um stroke. É algo bem básico, mas fica muito mais interessante. O personagem fica mais encorpado, se você for olhar. Olha só, ele parece até uma capinha de revista, no caso. Bom, então agora basicamente o personagem está pronto. Aqui eu comecei a estruturar o que eu imaginei de cenário. É claro que eu não fiz no papel essa parte, mas eu acho que fica bem mais fácil você entender olhando aí, ó. Eu comecei a botar formas geométricas para simular prédios, mas essa parte aqui eu não vou mostrar para vocês. Isso aqui fica para uma outra oportunidade. Olha o resultado final, como é que fica. É claro que você já tinha visto no início do vídeo e também na capa aqui do vídeo do YouTube, mas esse aqui é o resultado final. Sabendo o processo fica muito mais interessante ver o resultado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber muito mais, já me siga no Instagram, porque lá eu posto mais conteúdo extra. E deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.